Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan, sou ex-aluno da Escola de Farmácia. Atualmente eu trabalho na Estilingue Inteligência Artificial e no time de People, sou People Experience Analytics. E eu vou falar aí um pouquinho com vocês sobre LinkedIn, sobre como melhor se posicionar nas redes sociais, aí como preparar um bom currículo. Vou tentar fazer uma abordagem bem prática aqui e trazer essas dicas para vocês, tá bom? Por meio desse vídeo, vou fazer isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, depois vocês podem me enviar também, que eu respondo para vocês. Vou compartilhar minha tela e vou começar aí justamente pelo LinkedIn, para garantir que a gente está abarcando aí uma das principais ferramentas onde as empresas utilizam para fazer recrutamento hoje, tá bom? Bom, acredito que a tela já esteja compartilhando, né? Se você então não tem o LinkedIn, acredito que seja um bom momento para você fazer um. É extremamente importante, é um dos principais pontos aí que os recrutadores estão utilizando para atrair os perfis para a empresa, tá joia? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do que é essencial e que é observado por um recrutador, e depois eu também compartilho um pouquinho da questão da visão de um currículo mesmo, na montagem de um currículo com vocês. Bom, primeiramente, então, garantir que você tem uma foto, uma cover, né? Tipo, isso é bem legal, é visualmente impactante, isso é muito bom se vocês puderem fazer. E você tem a opção de ativar a busca por emprego, tá? Ao você ativar essa busca por emprego, você fica disponível para que recrutadores vejam o seu perfil ou não. No seu resumo, você pode colocar o seu nome, agora você tem essa opção da feature de colocar como se pronuncia o seu nome. E, por fim, você adiciona aí as informações sobre a sua formação profissional. Vou passar para as partes assim mais importantes. Quando você fizer a inserção de experiências, tá? É muito legal que você coloque essa descrição. Ou seja, com que você trabalha, o que você faz. Como eu acredito, então, que muitos de vocês talvez ainda não tenham tido uma experiência profissional, mas tenham aí a experiência do laboratório de vocês conseguem inserir aqui também. Eu vou mostrar para vocês como fica e as minhas sugestões, tá? Mas no meu caso, vocês podem, eu coloquei aqui, por exemplo, então, meu cargo atual, quando eu começo, quando eu termino, né, preenche o fluxo certinho das informações, e você coloca em tópicos essa informação. Essa aqui tá a minha versão do meu LinkedIn em inglês, mas eu também tenho uma versão dele aqui em português. Se vocês puderem fazer também essas duas versões, eu super aconselho, porque, bom, dependendo do tipo de vaga que você estiver pretendendo se aplicar, se você estiver pensando, por exemplo, no estágio fora e tudo mais, ter a versão do LinkedIn em inglês pode ajudar bastante. Bom, beleza. Nessa parte aqui de formação acadêmica, tá? Então você pode colocar aqui as suas informações de quando você entrou e saiu da universidade, né? E aí dentro desse campo, você já consegue aqui adicionar a outras áreas de estudo. Então, o que eu coloco aqui, né? Então, nesse sentido. Então, eu botei o FOP, botei, né, bacharel, né? Que é o meu tipo de grau. E vou colocar aqui, então, farmácia. Ano de início e ano de término, sim, eu comecei em 2011 e terminei em 2019. E aqui você pode colocar atividades. Então, se você, por exemplo, no meu caso, né, eu fiz parte do PET Farmácia, aí eu botei, posso colocar aqui também, centro acadêmico. E aí, interessante é que é o seguinte, tá? Por exemplo, eu coloquei PET Farmácia. Então, eu coloco o ano de início e o ano de término. E aí você, depois na experiência de voluntariado e tudo mais, pode colocar uma descrição mais elaborada, tá bom? Excluir aqui, porque eu não vou fazer essa alteração agora. Fez tudo isso, salvou. Aqui você consegue lançar certificados e licenças. Nesse caso aqui, são certificados que você consegue ter o acesso da credencial. Então, tem certos cursos que você faz que você consegue fazer isso. Mas, se não for um curso, por exemplo, esse aqui, ó, Pensamento Crítico, que eu fiz, ele não tem. Mas eu tenho certificado, é um curso relevante para o meu currículo. Então, por exemplo, sei lá, alguém aí fez um curso sobre PCR e você quer colocar, por favor, então coloque ele aqui, que vai ser muito, muito importante para você trazer essas credenciais extras que você tem. Experiência de voluntariado, tá? Tá na versão em inglês ou tá na versão em português? Aqui, deixa eu ver. Isso. Algumas coisas ficaram em inglês, tá? Mas é que eu botei, ó, a minha experiência como CA, que eu era diretor de marketing, e da Liga Acadêmica de Saúde Pública. Então, isso aqui foram as experiências que eu inseri, e vocês podem inserir também essas experiências. Uma dúvida que algumas pessoas têm. Eu coloco, por exemplo, a minha IC, onde, sabe? Você pode tanto colocar lá no voluntariado,
enquanto essa é a única experiência que você tem dentro da experiência profissional. Quando você lança uma experiência profissional, e eu vou mostrar para vocês aqui, você tem o tipo de emprego, tá? E aí você pode trazer isso aqui, ó, como aprendiz ou como estágio, tá? E aí só você trazer nessa descrição que esse é um emprego, tipo assim, pesquisador estudante. Vou abrir um exemplo aqui de uma pessoa que fez algo nesse sentido, tá? Por exemplo, um outro perfil aqui, agora ele está trabalhando na Estilingue, mas aqui, ó, aluno pesquisador. Você pode, então no caso ele tinha uma bolsa que era vinculada a um laboratório, né, um laboratório da UFOP, mas que era uma bolsa de uma empresa. Então você pode se lançar como aluno pesquisador na UFOP, tá joia? E fazer essa descrição, desenvolvimento, no caso dele, né, desenvolvimento de tecnologia para ensaios microbrasivos. Então você pode fazer isso voltado para a sua área. Então, por exemplo, se você está no laboratório de epidemiologia, e você está com um projeto específico, um laboratório de farmacologia. E aí você tem um projeto específico, você pode lançar como FOP, e você pode fazer essa experiência como aluno pesquisador. Tá joia? Bom, além disso, no seu LinkedIn, você pode fazer a atualização das suas skills. É muito importante que você as faça, para que outras pessoas possam endossar também. Então, você tendo lançado, né, a sua formação acadêmica, os seus certificados, as suas experiências de voluntariado, você pode fazer aqui, adicionar as suas skills. Como você faria isso, então? Você adiciona uma nova competência aqui. Então, por exemplo, farmacologia. Farmacovigilância. Adicione farmacovigilância, coloquei aqui, beleza? Então você pode ir adicionando isso. E também pode ter o espaço para você dar recomendações para pessoas receber recomendações. Então, no caso de vocês, talvez, por exemplo, seu orientador, né? Ou alguma pessoa do seu laboratório pode fazer isso para você também. Bom, de um modo geral, você vai montar o seu currículo e você vai fazer ele dessa forma, tá? É muito legal se você, por exemplo, dentro da experiência do seu IC, e se você vai tentar para a indústria, por exemplo, você aprendeu a mexer com HPLC, que você coloca, sabe? Tipo, que você sabe usar o HPLC dentro da sua experiência profissional. Então, se você colocar lá, aluno pesquisador, laboratório de farmacologia, e aí você coloca uso de HPLC. Então, que você coloca os softwares, as tecnologias que você sabe utilizar, porque isso fica muito mais fácil para o recrutador enxergar, tá bom? Ótimo. Agora eu vou falar um pouquinho, então, de um outro modelo, né, que não é esse modelo virtual, de um modelo de um currículo que você vai fazer o upload, muitas vagas que vocês vão se candidatar. Apesar de vocês terem o LinkedIn, vai pedir o currículo de vocês. Eu vou mostrar a ferramenta que eu normalmente uso e como eu aconselho vocês a fazerem esse currículo, tá bom? Eu normalmente utilizo o Canva. É uma ferramenta gratuita, muitos de vocês devem conhecer, e eles possuem vários modelos de currículos que vocês podem utilizar, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente com vocês, para vocês verem o Canva. Vou abrir o meu currículo e o currículo de uma outra pessoa, porque eu vivo ajudando as pessoas a fazerem currículos também. Então, vamos lá, ó. Então, aqui tem o Canva, é muito fácil, você pode procurar um modelo aqui de currículo, tá? Tipo assim, só digitar currículo. E aí vai aparecer vários modelos para vocês, ó. Vou clicar aqui só para vocês enxergarem o que eu estou dizendo. Mas olha, tem várias opções. E é basicamente você vir aqui, editar e baixar em PDF. Não se esqueça, essa é uma dica muito importante. Por favor, nunca mandem um currículo em Word para uma empresa. Isso é um documento, tá? Mande em PDF. Bom, então vou abrir um currículo meu aqui, designs recentes, vou ver alguns meus e vou ver um outro de alguma pessoa que estudou comigo. Na verdade, eu vou pegar o da Lígia, que é farmacêutica também. Foi o último currículo que eu fiz aqui. Mas, ó, então o que a gente tem aqui na apresentação desse corpo de currículo, tá? A gente tem uma foto, o nome e a profissão, né? Então, nesse caso, por exemplo, aqui a Lígia, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Eu espero que esteja funcionando com vocês para o Zoom, né? Mas tem aqui educação. Se eu quero evidenciar a educação, tipo, primeiro, de onde essa pessoa está vindo, né? Principalmente para vocês que, por exemplo, pode ser o primeiro emprego, a educação vai vir no primeiro lugar. Se a sua experiência não é muito, muito longa e muito robusta. Se você já tiver muita coisa no seu currículo, você sobe e bota experiência profissional primeiro.
tá? Mas no caso aqui, educação, então ela faz parte, ó, do Centro Acadêmico de Farmácia, membro fundador da Liga Acadêmica de Saúde Pública, membro da Liga Acadêmica de Farmácia Clínica e bolsista do CNPq em iniciação científica. Ela deu aqui o resumo, tá? No caso aqui, então, né, o sobre. E é sempre quando você fala um pouquinho sobre você. O que está além do seu currículo, que você vai contar no que é sobre você. Então, no caso dela, olha, sou uma profissional criativa, comunicativa e organizada. Realizada na escolha da minha profissão, sempre buscando me aperfeiçoar e desenvolver cotidianamente, tá bom? Habilidades profissionais. Então, ela falou um pouquinho dos softwares que ela domina e um pouquinho das soft skills, né? Das habilidades que ela tem. E aqui, as informações de contato. Bom, experiência profissional. Você vem com a descrição aqui do que você fez. No caso de, se você tem alguma experiência, por exemplo, de algum estágio, ou se você já trabalhou em algum outro lugar que você acha que é uma formação relevante para a vaga que você está aplicando, você coloca aqui. No caso de vocês, se vocês estiverem falando um pouco sobre a vivência acadêmica, você pode colocar aqui em cima a sua experiência de laboratório. Então, você pode trazer aqui, por exemplo, o laboratório que você fez, iniciação científica, você pode trazer aqui um pouquinho da sua experiência como voluntário no PET ou no CA, enfim, e trazer essa descrição das atividades realizadas, porque eu acho que essa é a parte mais importante que vocês precisam de entender, tá bom? É a evidência que vocês trazem para o processo. Então, é botar, por exemplo, no laboratório, né? A manipulação de soluções, a concentração XPTO para a realização do procedimento ABCD, produção de ABCD, FGH, enfim. Vocês façam a descrição do que é o processo de construção ali mesmo do seu trabalho cotidiano. Essas são as pequenas coisas que vão trazer essa diferença para vocês que estão montando um currículo para um estágio. E nesse sentido, é muito importante que o currículo ele seja 1, visual, 2, informativo e 3, enxuto. Você tem que falar com poucas palavras o que você precisa. Então, se você colocar um currículo super carregado, o recrutador ele vai, pensa assim, bota no lugar dele, né? Ele já viu 85 currículos naquele dia, ele vai estar com o horário super corrido, ele precisa de ver um monte de currículo, e um currículo com mais de uma lauda não vale a pena. E esse, por exemplo, é um dos vícios que a academia traz pra gente. O Lattes, por exemplo, quanto mais coisa, melhor, né? Não, quando a gente está pensando no mundo corporativo, as regras são outras. A gente tem que pensar na forma em que a informação é comunicada da maneira mais direta e enxuta possível. Uma comunicação lean, né? Uma comunicação clara. Bom, aqui a gente, eu acho que viu 2 pontos muito, muito importantes, que é o básico de um LinkedIn e o básico de um currículo normal, de um arquivo de currículo, tá? Hoje, com isso, vocês conseguem montar um bom perfil. Para todo mundo que é estudante, a minha dica principal é uma só. Garanta que você consiga expor o seu diferencial competitivo. Além de você ser de uma universidade pública de qualidade, pode ser o seu caso, pode não ser também, você pode ser de outra universidade, mas quais as experiências que estão te formando como profissional? O que você tem vivenciado? Poxa, Juan, lá na minha república eu eu organizo o carnaval. Coloco isso no meu currículo? Sim, claro. Coloque em outras experiências. Coloca organização do carnaval. Responsabilidades. Gestão do budget. Organização da logística de transporte dos turistas e afins. Tudo isso demonstram características que você pode englobar ali dentro desse processo, tá? E aí o importante é que o seu currículo ele conte uma história, que eu entenda quem é você e que eu entenda a sua jornada, a sua trajetória por meio dessas experiências que você está expondo. Tudo bem? Bom, eu acredito que essas são as principais informações. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também, para a gente ir se auxiliando aí durante esse processo. Espero que tenha ficado claro. Não existe segredo, acho que o LinkedIn é bastante intuitivo, tá? E a montagem do currículo é muito simples. Acho que existem muitos modelos aí que vocês podem seguir. A grande questão é que não tenha medo de expor a sua experiência, tá? Dentro da universidade. E se você ainda não tem essas experiências extras, busque por elas, porque elas são o grande diferencial competitivo que você vai ter dentro do mercado hoje. Bom, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Até mais.